Existem histórias que Deus deixa guardadas durante décadas, ficam ali a marinar no silêncio e quando finalmente essas histórias regressam ao presente, revelam quem nós realmente éramos e quem nós nos tornamos. Eu estou a dizer isto porque há dias recebi uma mensagem de alguém da minha idade, mas que há 20 anos atrás eu ajudei a matar. Exatamente. Foi aplicada a sentença mais pesada da Torre de Vigia. A morte. A morte não física, porque o Código Penal não permite, porque senão a Torre de Vigia matava, mas foi uma morte social. Eu fui um dos 3 homens que desassociou esta pessoa. Eu fui um dos 3 carrascos. Eu, na altura, era ancião, pioneiro regular. Eu e outros jovens éramos alguns dos prodígios da congregação e como todos os prodígios moldados pela torre, são usados então para executar sentenças, para eliminar, de forma piedosa, claro, todos aqueles que saíssem das exigências impostas por esta organização. Um sistema farisaico moderno que afirma a sua pureza, apedrejando sem piedade aqueles que infringem as suas puritanas normas. Eu, a semana passada, recebi esta mensagem da parte deste irmão e foi o algoritmo do YouTube que decidiu brincar com esta história porque colocou diante dessa pessoa um dos meus vídeos a expor o engano da torre. E ele ficou perplexo, obviamente. Ele questionou-se como é que podia aquele jovem zeloso, um dos recém-promovidos anciãos, um dos orgulhos lá da congregação, estar agora a denunciar aquilo que antes defendia. O que é que está a passar? E ele entrou em contato comigo, trocámos algumas mensagens. Eu achei curioso porque foi usada uma ferramenta inesperada que é o algoritmo do YouTube, uma rede social. Se isto foi providência divina, quer dizer, eu não sei, isto faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo diz. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. O que nós sabemos é que durante 20 anos não tivemos qualquer contacto e de repente ali estava o assunto no ecrã do computador dele. Trocámos algumas mensagens de áudio, conforme eu já referi, e sem qualquer tipo de rancor da parte dele e sem nenhuma culpa disfarçada da minha parte, não. Foi só verdade e maturidade acima de tudo. E ele, ao fim da conversa, ele pergunta, então, mas se estes testemunhos de Jeová não são a verdade, onde está a verdade? Para onde iremos? E eu achei piada esta pergunta, para onde iremos? E aqui começa a raiz do problema, o onde. Porque esta expressão é comum entre as testemunhas de Jeová. Porque esta pergunta, para onde iremos, isto faz-me lembrar imediatamente a pergunta de Pedro a Cristo, vocês lembram-se disto. Só que a pergunta não é exatamente aquela que Pedro fez. Porque aquilo que este irmão disse foi, se as testemunhas de Jeová não são verdade, onde é a verdade? Para onde iremos? Mas Pedro nunca perguntou a Jesus para onde iremos. Vamos abrir aqui em João 6, versículo 67, diz assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Vocês notaram a diferença? É que Pedro não disse para onde, disse para quem. É diferente, porque o apóstolo Pedro não está confuso com algum lugar, alguma entidade, alguma organização religiosa. Para onde iremos? O apóstolo Pedro aponta diretamente para Cristo, para quem? E quando se fala em quem, é uma pessoa, não um sistema. Pedro estava a falar do próprio Cristo, não alguma instituição. Mas na mente de uma testemunha de Jeová é para onde? Qual é a entidade religiosa? Qual é a religião? Mas não é para onde, é para quem. Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque isto é um ensino da Sociedade Torre Vigia. Nós vamos ver um exemplo disso. Vamos abrir aqui a Sentinela. A Sentinela de julho de 2022, na página 12, parágrafo 13, destaca aqui a pergunta que Pedro faz a Cristo e diz o parágrafo, talvez se lembre das palavras de Pedro que disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens declarações de vida eterna. Nota a expressão, Senhor, para quem iremos? Agora notem como é que a torre aplica as palavras de Pedro. Última frase. Consegue imaginar onde estaria se não fizesse parte da organização de Jeová? Espera, nós temos aqui um problema, porque a Bíblia diz para quem iremos? Para quem? A torre diz, consegue imaginar onde estaria?
A organização está a mudar a pergunta de Pedro. E ao mudar a pergunta de Pedro, está a mudar o objeto da fé, o objeto da confiança. Em vez de ser em Cristo, é na organização. Em vez de ser em quem, é onde. Quem é Cristo? Onde? Organização. Quem é uma pessoa? É o Cristo vivo. A devoção de Pedro é Cristo, é relacional, é pessoal com o Messias, centrada no Messias. Tanto que ele diz, tu tens declarações de vida eterna, tu pessoa, tu Cristo, não tu organização, correto? É uma pessoa. Mas a Torre o que faz é mudar esta palavra para onde. Onde é um lugar, uma estrutura, uma entidade, como Roma, Jerusalém, o sistema judaico, isto é onde. A Torre aquilo que faz é adulterar a palavra quem para onde, e com isto consegue reconfigurar as coisas, consegue redefinir o mapa e desta forma viciar a mensagem, porque agora o mapa já não é Cristo, é a organização, é onde, não o Cristo. Cristo deixa de ser o destino final. A organização passa a ser o lugar onde a salvação se encontra. Estão a ver a ideia? Onde se encontra é na organização, não é em Cristo. Está aqui neste parágrafo. Está aqui uma engenharia linguística em que as pessoas, ao se alimentar deste tipo de conteúdo, a devoção deixa de ser a uma pessoa, que é o Cristo, e passa a estar centrada numa empresa religiosa fundada nos Estados Unidos. É isto que ensina a Torre, que a verdade é uma organização, é um local, é um edifício, é uma entidade, é um logotipo, é uma sede mundial. Isto não é inocente. Isto é engenharia linguística. Pedro usa quem? Porque o seu compromisso é pessoal, direto com Cristo. Não há intermediários. Não é uma relação com alguma coisa. É com uma pessoa. Não há aqui intermediários. E a Torre está-se a colocar como intermediária à salvação. Onde estarias? O caminho é Cristo. Cristo não disse, eu sou a organização, eu sou a estrutura, eu sou o corpo governante, eu estou registado nas finanças nos Estados Unidos. Não disse isto. Eu sou o caminho. E lá está, é desta forma que a Torre engana milhões de pessoas. Não é um lugar, não é um departamento jurídico, não é uma marca religiosa, mas a Torre insiste, onde tu estarias? Onde? Quando a Torre muda uma única palavra, quando troca quem por onde, muda o destino da fé da pessoa. Vai redefinir o mapa novamente. Quando trocou, mudou a pergunta do Pedro. De Cristo para um sistema religioso, de Cristo para o anticristo. Mas voltando para a pessoa que me enviou a mensagem, a pergunta que esta pessoa fez, que tinha na sua mente, é esta: para onde irei? Lá está. Mas isto é um ensino, é uma consequência do ensino da Torre, porque Pedro diz para quem? E ao fim de 20 anos, esta pessoa, embora longe da estrutura da Torre, esta pessoa ainda continuava presa a ela por dentro. A Torre não controlava o corpo dela, mas ainda mandava na pergunta, ok? Mandava na pergunta. E a libertação começa quando a pergunta muda. Ok? Esta pergunta tem que mudar na nossa mente. Não é para onde, é para quem. E lá está. E vou dizer, o que eu vou dizer a seguir é sem rodeios, sem anestesia. Eu participei na morte deste homem, na morte social deste homem. Assim como Saulo participou na morte de Estevão, que Saulo segurava as roupas de Estevão, e enquanto ele era apedrejado, e eu segurei o martelo que aplicou a sentença a esta pessoa. Não o fiz por maldade, não. Eu fiz isto porque acreditava que estava a defender a santidade de Deus, a justiça de Deus, a congregação de Deus, até que hoje percebo, né, que eu fui cúmplice de um sistema que mata. E é um sistema que mata sempre que a lei permite. E eu fui cúmplice disto. O que é que leva os anciãos a cometer este crime? Porque isto acaba por ser um crime, porque é um crime contra princípios bíblicos e é um crime contra as leis de César, porque não há ninguém que possa lesar socialmente uma pessoa a não ser o Ministério da Justiça. É a única que pode fazer isso. Nenhuma religião pode lesar socialmente uma pessoa, privá-la da sua família. Ninguém pode fazer isto. Então o que é que leva alguns anciãos a praticar esta atrocidade? Alguns anciãos são mesmo de fariseus, não há hipótese. Há anciãos que são mesmo da Torre, pertencem à Torre, e por favor não saiam daí, deixem-se estar, não estraguem isto cá fora. Mas nem todos os anciãos são maus, são cruéis. O que é que leva um ancião que tem um bom íntimo a cometer este pecado?
Aquilo que acontece é que, enquanto as testemunhas de Jeová estão a ter a sua atividade de reuniões, as assembleias, a sua pregação, existe um programa que corre em segundo plano, que está a manobrar a maneira de pensar deles. Isto faz lembrar um bocadinho do que acontece com os computadores. Nós temos um computador à frente, não temos nenhum aplicativo aberto, mas há programas a rodar, como por exemplo o antivírus está a rodar. Ou um telemóvel, nós podemos não ter nenhum aplicativo aberto, mas de vez em quando aparecem notificações. Porquê? São programas que estão a rodar em segundo plano, estão ocultos, mas estão a funcionar. E estão a ditar aquilo que a pessoa deve então dar atenção. E é isto que a Sociedade de Torre Vigia conseguiu instalar na mente e no espírito dos seus membros. Há um programa a rodar em segundo plano. O membro não vê, mas age de acordo com aquele espírito e molda os seus reflexos e cria certos instintos. Mas que programa é esse? É um programa doutrinal de ostracismo. E nós vamos abrir a Sentinela de 54, 1 de abril, na página 63, a pergunta dos leitores. E notem, isto foi quando começou este espírito cruel da ostracização. E diz assim: no caso de um pai, uma mãe, um filho ou uma filha ser desassociado, como deveriam os demais membros da família tratar tais pessoas em sua relação familiar? Isto é, estão-se a introduzir na família e dizer como é que um pai, uma mãe ou um filho deve lidar se um dos membros for desassociado. E notem a brutalidade destes dois parágrafos. Diz assim: não vivemos hoje entre as nações teocráticas, onde tais membros da nossa família carnal podiam ser exterminados por apostatarem de Deus e da sua organização teocrática. Eles estão a fazer alusão à nação de Israel, às nações teocráticas. Depois diz assim, a seguir citam a lei mosaica e diz: certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Tu apedrejarás até que morra, porque procurou apartar-se de Jeová teu Deus. Estão a citar a lei mosaica. Notem, estão a citar a lei mosaica quando o apóstolo Paulo deixou bem claro em Gálatas 3,13 que a lei é maldição. A lei é maldição. Paulo não está a dizer que a lei é má, não é isso, mas que ninguém pode ser declarado justo por meio da aplicação da lei. Que a lei servia apenas para demonstrar a incapacidade humana de ter uma boa relação com Deus. Não és capaz. A lei mosaica não serve de modelo para a congregação cristã. Não serve. É maldição. Mas aquilo que a Torre está a fazer é invocar o espírito da lei mosaica, o espírito da execução da lei mosaica, como se fosse algo admirável. Notem, eles estão a apelar à maldição da lei para aplicar uma sentença em pessoas. E notem o que eles dizem assim no parágrafo 2. Sendo limitados pelas leis da nação mundana em que vivemos e também pelas leis de Deus mediante Jesus Cristo, podemos tomar a ação contra apóstatas somente até certo grau, isto é, coerentemente com os dizeres de ambas as leis. Notem, temos aqui um problema sério, porque eles estão a dizer que estão a ser limitados pelas leis da nação mundana. Isto é, os países têm leis civis e que proíbem que nós executemos a pessoa até à morte. Não podemos fazer isto. Não se nota, e diz aqui que não é só as leis do mundo que não permitem, mas também as leis de Deus, que agora Deus trouxe essa coisa do Messias, que agora é o amor em Cristo, a congregação cristã opera pelo Espírito Santo, não pela lei. Pronto, a lei do homem e a lei de Deus impede-nos de atuar contra apóstatas e só podemos ir até certo grau. Notem, está aqui um veneno. Eles admitem que gostariam de ir mais longe, mas afirmam que não o podem fazer porque a lei secular os impede. Isto é, eles só não tomam medidas mais extremas, mais violentas, por causa da legislação civil. Eles não matam porque não podem. Não é que não queiram. Eles querem, mas não podem, não é? Vocês não tenham dúvidas que se hoje fosse possível, se a lei permitisse matar pessoas, a Sociedade de Vigia matava os seus familiares. As testemunhas de Jeová matavam os seus familiares, matavam o seu pai e os seus filhos, sem problema nenhum. Aquilo que acontece é que hoje as testemunhas de Jeová são impedidas de o fazer. Assim como acontecia no sistema judaico, os romanos, César, não deu autorização para os judeus aplicarem a pena capital. Não podiam matar ninguém. Se houvesse alguém para ser julgado, tinha que ser levado perante um juiz romano, perante Pilatos, assim como fizeram com Jesus.
eles não podiam matar. Da mesma forma, hoje, a sociedade religiosa só não mata porque Roma não permite. Desta forma, eles atuam até onde podem ir legalmente. Matam tudo o que podem dentro dos limites da lei. Estes 2 parágrafos são extremamente violentos e faz-me lembrar as palavras do Cristo. Pela tua própria boca serás julgado, escravo mau. E aqui entra a ironia, né? Porque não é Cristo que limita esta gente, é o Código Penal. O Código Penal é que impede deles matarem pessoas. É este programa que está instalado na mente das Testemunhas de Jeová, um programa que corre em segundo plano, que o membro não vê, mas ele age de acordo com este espírito, molda os seus reflexos e cria os seus instintos. A mentalidade das Testemunhas de Jeová, dos líderes desta seita, não mudou. O espírito é o mesmo que apedrejou Estevão, que matou o Cristo, que perseguiu Paulo. É o mesmo espírito que motivou a Igreja Católica com as suas santas inquisições. O espírito é o mesmo. Aquilo que hoje a Organização das Testemunhas de Jeová faz, uma vez que não pode matar, é erguer comissões judicativas, tribunais paralelos ao Ministério da Justiça. Mais uma vez, são tribunais que não são legais porque violam a Constituição Portuguesa. Porque não podem fechar ninguém numa sala, sem acompanhamento, sem advogado, sem testemunhas e julgar a pessoa e puni-la socialmente. Lesar a pessoa socialmente, privá-los das suas amizades e da sua família. Não podem fazer isto. E para mais, pessoas que vão ser julgadas por uma comissão de anciãos, 99% delas não têm capacidade real de defesa, porque não estão preparadas tecnicamente, nem mentalmente, nem têm argumentos para se poder defender diante de um tribunal religioso. A tribunal esse que muitas vezes a sentença já vai alinhada. Eu já assisti a isto, ok? Vai alinhada. Uma vez participando de uma comissão judicativa e o Supremo Circuito tentou alinhar a decisão. Vocês vejam lá, mas olha que o objetivo é este. Já vai alinhado. Isto é o prato do dia. Este é o programa doutrinal que funciona em segundo plano. É um programa mental que corre na mente das Testemunhas de Jeová, que molda a visão delas, de pessoas que saem da organização, vai normalizar o ódio religioso e cria a sensação de que a violência seria legítima se fosse permitida. Se fosse permitida. Isto é o espírito farisaico do primeiro século. Só que os julgamentos não têm calhaus nem com pedras, é com morte social. Isto é o espírito da serpente religiosa que sempre perseguiu os filhos de Deus. Mas este tipo de programa a correr em segundo plano continua. Nós vamos ver outra sentinela, neste caso agora o Ministério do Reino. O Ministério do Reino de julho de 1988, na página 2, esta parte aqui de 20 minutos com o tema "Não tenha tratos com os apóstatas", e depois diz na parte final: "Alerta os irmãos sobre isso, pois se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos." Estão aqui a incitar o ódio entre pessoas. São nossos inimigos. E é necessário nós definirmos aqui o conceito que a Torre de Vigia tem sobre apóstatas. Como é que eles definem apóstata? Porque, segundo a Torre, um apóstata é qualquer pessoa que questiona e põe à prova a Torre, que expõe a sua prostituição. Porque se alguém expuser a Torre, olha, vocês estão-se a prostituir com o nu, a pessoa é definida como apóstata. Mas apóstata é quando alguém abandona a Deus, rejeita a Cristo, e não uma organização de falsos profetas. Mas a Torre, para se defender, usa esse termo, né, cunha às pessoas que os questionam, mesmo que essas pessoas estejam a expor um erro crasso como a prostituição espiritual. E lá está, a Bíblia dá-nos a autoridade para isto. Se nós abrirmos a Bíblia em 1 João 4, o apóstolo João diz: "Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte." Deus está-nos a dar autorização para pôr à prova pessoas que dizem que têm o Espírito de Deus. O corpo governante da Organização das Testemunhas de Jeová tem que se enquadrar nestas palavras, tem que permitir que os seus membros os ponham à prova. Só que eles não permitem, porque se alguma testemunha de Jeová começar a questionar o corpo governante, é catalogada automaticamente como apóstata. Nem que esse membro esteja a expor a prostituição. Não, expor qualquer coisa da Torre é pecado, és apóstata.
E é desta forma que é definido a palavra apóstata dentro das reuniões das testemunhas de Jeová. Por isso, essas pessoas que nos expõem, que dizem que nós nos estamos a prostituir com a ONU, seja com o que for, são nossos inimigos. Este é o programa que está a correr na mente das pessoas, na mente das testemunhas de Jeová, um programa em segundo plano. E vocês deixem-me abrir aqui um parênteses, porque chamar a sociedade de Torre Vigia de prostituta, acreditem, de acordo com o livro de Ezequiel, é um elogio. Porque o pecado da Torre de Vigia é mais crasso do que prostituição. Eu agora vou colocar uma bolinha vermelha aqui no canto superior direito, porque aquilo que nós vamos dizer a seguir é forte, isto vai aquecer. Se houver aqui alguma criança a assistir ao vídeo, por favor, mande-o ver o canal da Disney ou da Panda, porque isto agora vai aquecer, está bem? Estou a falar a sério. Vamos então ver como é que Ezequiel retratava a prostituição da nação de Israel. Nós vamos abrir em Ezequiel capítulo 16 e diz assim: a cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo o que passava. Está aqui uma linguagem forte, graficamente explícita, quase pornográfica. Só que Ezequiel não fica por aqui. Ele vai subir o tom um bocadinho mais à frente. Ezequiel capítulo 23, o versículo 20 diz: desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como de cavalos. Isto aqui é mesmo para deitar abaixo. Isto é mesmo para a barraca abanar. O que é que Ezequiel está aqui a dizer? Que Israel desejou os seus amantes, que era a Síria, o Egito, a Babilónia, cujos membros, o órgão sexual, era como de jumentos e de cavalos. Está aqui uma linguagem gráfica, quase obscena, intencionalmente chocante, porque o pecado também o era. A prostituição de Israel era tão grotesca, tão animalesca, tão humilhante, que simbolicamente era como que eles tivessem práticas sexuais com cavalos. Isto é mesmo para chocar, não é? Porque a ideia que passa aqui é que estes amantes, semelhantes a cavalos, o Egito, a Síria e a Babilónia, Ezequiel começa a associar o poder militar destas nações, o domínio imperial, a força invasora destas nações, à potência sexual dos animais, como de cavalos. O poder destas nações é como de cavalos, o poder sexual destes cavalos. Isto é uma mensagem para deixar claro que Israel não apenas pecou, Israel desejou poder, sentiu a atração quase erótica pela força destes impérios. O problema de Israel não era só idolatria, era fascínio pelo poder bruto, em que Ezequiel retratou isso à potência sexual dos animais como cavalos. Porquê é que eu estou a trazer a atenção a isto? Porque obrigatoriamente nós temos que ligar esta linguagem de Ezequiel com Apocalipse capítulo 17, quando fala da prostituta cometer fornicação com reis. Notem, reis, estamos a falar aqui de poder bruto. Poder bruto. Eu convido vocês a verem o vídeo número 54 que fiz há umas semanas, que a França bate de frente com os Testemunhas de Jeová. Foi um vídeo que, acreditem, deu muito trabalho, tipo semanas a pesquisar, e entendi por que razão é que a Sociedade de Torre Vigia, as Testemunhas de Jeová, afiliaram-se na ONU em 1991. Porque afiliados à ONU puderam então entrar na Europa e ser quase automaticamente legalizados. Mas notem, as Testemunhas de Jeová tiveram que se associar, se fornicar com a ONU. E a ONU é a entidade política mais poderosa que existe no mundo. É um cavalão. É um puro sangue lusitano português, ok? Puro sangue lusitano. É um cavalão. E vocês sabem que o órgão sexual deste cavalo tem mais de meio metro. Mais de meio metro. A torre comportou-se como uma égua para poder entrar na Europa. Olhem, de acordo com Ezequiel, a Sociedade de Torre Vigia, as Testemunhas de Jeová, não são prostitutas, são éguas. Porque um cavalo é para cobrir uma égua. E estes homens meteram-se com a entidade política mais poderosa na Terra, a Organização das Nações Unidas, assim como Israel se afiliou à Síria, ao Egito e à Babilónia.
ok? Nós vamos agora retirar a bolinha, porque a partir de agora já é seguro para todas as idades. E fazendo a referência novamente ao comentário que a Sociedade de Vigia faz dos apóstatas, eles não são nossos amigos, são nossos inimigos. Porque é que eles nos consideram inimigos? Porque nós expomos a sua grotesca prostituição. Só que lá está, a Torre de Vigia o que faz é incitar ao ódio por meio deste ensino. Este é o tal programa a rodar em segundo plano, com instruções deste género, para que os membros vão assimilando e vão encarando pessoas que questionam a Torre como inimigos. Mas não acaba por aqui, o veneno continua e nós vamos ver mais um exemplo, uma sentinela agora de 2014. Sentinela de 2014, 15 de novembro, página 13, o parágrafo 5, fala aqui sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e eles foram destruídos pelo fogo, e depois diz assim: sem dúvida foi um grande teste de fé para Arão e a sua família obedecer à ordem de Jeová de não lamentar a morte deles. E no seu caso, você está agindo com santidade por não se associar com um parente ou outras pessoas que foram desassociadas. Notem, foram buscar o exemplo da morte dos filhos de Arão e que não se devia lamentar a morte deles. E no seu caso, você lamenta a morte de pessoas que foram desassociadas, lamenta. Notem, isto traduzido quer dizer, você lamenta a morte de pessoas que nos questionam, que nos põem à prova, que expõem a nossa prostituição. Porque uma boa parte das pessoas que são desassociadas ou se dissociam é por expor a Torre de Vigia e depois levam com o carimbo da apóstata. Mas este tipo de pessoas estão mortas, não lamenta a morte deles. Mas o objetivo é rodar aqui um programa em segundo plano para que as pessoas continuem a promover o ódio e a ostracização a quem saiu ou quem está a expor a prostituição da Torre de Vigia. Mas não fica por aqui. Outra sentinela, nós estaremos aqui a noite toda, vou dar apenas alguns exemplos. Sentinela 63, 15 de novembro, na página 693, diz assim: a pessoa desassociada é tirada da congregação e a congregação nada mais tem com ela. Os da congregação não lhe estenderão a mão de companheirismo, nem lhe dirão alô até logo. Ela não será recebida em lares particulares, mesmo que estes lares sirvam de centro de adoração do grupo local das Testemunhas de Jeová. Nós temos aqui um problema que nem bom dia, nem alô, nem até logo se diz a alguém que saiu da Sociedade de Vigia. E não tem alguém que saiu, não quer dizer que seja um pecador, porque muitas pessoas dissociaram-se das Testemunhas de Jeová e não pecaram. Dissociaram-se porquê? Porque viram a grotesca prostituição da Sociedade de Vigia e tiveram que sair. A estes nem digas alô, nem digas bom dia. E depois vão buscar o exemplo, conforme diz o parágrafo de 2 João 9 e 10, todo aquele que se adianta e não permanece no ensino de Cristo não tem Deus. Não tem. O que é que eles estão a associar? Qualquer pessoa. Esta passagem aqui de João está-se a referir aos gnósticos, e os gnósticos eram uma vertente, eram cristãos que tinham abandonado o cristianismo puro e começaram a promover outros ensinos, incluindo negar que Cristo tinha vindo na carne. E é a estes que o apóstolo João se está a referir, anticristo, que negavam a Cristo. O apóstolo João não se está a referir àquelas pessoas que expõem falsos profetas, porque esses falsos profetas comportam-se como éguas. João não está a falar deles. Mas quando uma testemunha de Jeová expõe a torre e é expulsa ou dissocia-se, esta é a norma. Nem digas até logo. Por isso, aquilo que este parágrafo está a dizer, vocês não cumprimentem qualquer pessoa que nos questione, que ponha à prova a Sociedade de Vigia. Este é o programa, é o veneno que continua a correr em segundo plano. É isto que tem energizado a mente de muita gente a mostrar ódio para com as pessoas que simplesmente saíram. Não pecaram, simplesmente saíram. Mas vamos continuar a ver, vamos ver mais uma por último. A sentinela de 65, também gostei desta. É correto uma das testemunhas de Jeová dirigir um ofício fúnebre para alguém que morra desassociado? Eu também está giro.
Uma congregação dos servos de Jeová não deve realizar um serviço fúnebre de alguém que morra desassociado. Nem deve um cristão dedicado dirigir tal funeral, sem considerar se o resto da família seja ou não testemunhas de Jeová e esteja em boa condição. Nem deve qualquer membro da congregação assistir ao enterro. Eu gostei desta porque a desassociação, a punição continua mesmo depois de morto. A desassociação é imortal, ok? Sobrevive à morte do corpo, ok? A desassociação é imortal, continua. Aquilo que estes senhores estão a dizer é que se alguém nos expôs e faleceu, vocês nem ao funeral devem ir. Isto é de uma crueldade. Isto, nem há palavras para adjetivar este comportamento. Estes homens derramam o sangue do isolamento, mesmo na morte. Eles matam devagar, em silêncio, porque dói mais. E tudo isto é feito, fato, gravata, colarinho branco e Bíblia na mão. O comportamento dos líderes da sociedade de Torre Vigia, não estou a falar dos membros, estou a falar dos líderes, faz-me lembrar um provérbio africano: dentes brancos, coração negro. O que é que isto quer dizer? Que quando a pessoa sorri, isso muitas vezes não reflete o seu espírito interior. Os dentes são brancos, mas a pessoa por dentro está em escuridão. E é isto que os líderes fazem. Os líderes da sociedade Torre Vigia, o corpo governante, com dentes brancos, cultivam discretamente um programa a rodar em segundo plano para ostracizar pessoas que os questionam. Os membros do corpo governante, de fachada, são como pombas, mas por dentro são astutos e venenosos como serpentes. Resumindo, estes exemplos que nós fomos buscar destas publicações, acredito que seja uma das razões que leva os anciãos a cometer este crime de punir socialmente pessoas que apenas questionam a Torre, devido a este programa de incitação ao ódio que está a correr em segundo plano enquanto têm as suas atividades normais. Acredito que seja esta uma das razões dos anciãos cometerem esta atrocidade de desassociar com morte social. Voltando agora para este irmão que foi desassociado há 20 anos atrás, que entrou em contato comigo, ele constituiu família, seguiu a vida dele, mas espiritualmente falando, ele admite que permaneceu congelado desde o dia em que o expulsámos. Porque é que ele ficou nessa situação? Porque acreditou no dogma mais tóxico da Torre: fora da organização não há relação com Deus. Há aquela ideia de que Deus mora numa organização americana. Quer dizer, afastado da organização estás afastado do Cristo. Mas não, livre da Torre não é livre de Deus. Livre da Torre é o primeiro passo para chegar a Deus. E ele, neste caso este irmão, esse primeiro passo ele já não precisa de dar, porque ele já está fora da Torre. A Torre não é a ponte, a Torre é o bloqueio. A verdadeira prisão é a Torre e as suas tóxicas congregações. E por isso este irmão, mesmo a viver fora da Torre, continuava dentro dela. Não fisicamente, mas aprisionado mentalmente à Torre. Apocalipse 18:4 diz: fugi dela, povo meu, dela, da Babilónia religiosa, da máquina, do sistema, da Torre. A fuga da Torre não é apostasia, a fuga da Torre é obediência. E nós que temos que admitir o seguinte, que todos nós, enquanto testemunhas de Jeová, fomos cúmplices em prejudicar alguém, ou por aplicar uma sentença, no caso dos anciãos, ou porque obedecemos a ela, no caso dos publicadores. Há aqui uma responsabilidade coletiva, todos participamos num dano, uns por ação, outros por submissão. Agora, não é porque tínhamos ódio no coração, mas porque o sistema da Torre produziu esse ódio em nós. Nós não tínhamos essa maldade, mas foi por doutrina. Acreditávamos que estávamos a ser leais a Deus, que estávamos a proteger a congregação, e a Torre ensinava que excluir, ostracizar, matar socialmente é um ato de lealdade a Deus. E lá está, as testemunhas de Jeová não sabem que estão a ferir quando têm esse comportamento, acreditam que estão a salvar. Porquê? Porque existe um programa a rodar em segundo plano. É aquele programa, quem sai da organização afasta-se de Deus. Quem não está connosco é nosso inimigo. Por isso nem o cumprimentes, nem digas até logo, nem vás ao funeral dele. Pronto, as testemunhas de Jeová
concluem que se alguém não está connosco, está contra Deus, então se está contra Deus, está contra nós, acabou. É assim que a torre produz um discípulo obediente, é assim que ela sustenta um sistema totalitário, é assim que ela cria um ambiente onde se mata de colarinho branco e Bíblia na mão. E é assim que a Sociedade Torre Vigia esconde a sua prostituição, porque quem fala é expulso e mais ninguém fala contigo. Este é o espírito do anticristo em estado puro. E o apóstolo João alertou contra este tipo de enganadores. 1 João 2,18 diz lá: filhinhos, é a última hora, e assim como vocês ouviram que vinha o anticristo, ele já está aí, já há agora muitos anticristos. Por isso sabemos que é a última hora, e eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. O apóstolo João está aqui a deixar que irão surgir muitos enganadores contra Cristo, ocupar o lugar do Cristo, e diz que saíram do nosso meio. A Torre gosta de associar esta passagem a pessoas que deixaram a organização. O apóstolo João, quando está aqui a falar saíram do nosso meio, está a deixar bem claro que a congregação cristã deu origem a uma quantidade de vertentes religiosas de pessoas que abandonaram o verdadeiro cristianismo. Na altura foram os gnósticos, os ebionitas, os docetistas, que no primeiro e segundo século, então criaram um sistema de anticristo contra a verdade do Cristo. E depois, mais tarde, surgiu o catolicismo, a reforma protestante trouxe também muitas vertentes religiosas, as seitas do século XIX, como os mormons, os adventistas, como Jeová e outros, saíram do nosso meio. Isto é, são pessoas que saíram do verdadeiro cristianismo. Não diz saíram do budismo, saíram dos shintoístas ou dos aztecas. Não, eram insiders, cristãos que saem do nosso meio e pervertem o Evangelho. Por isso, no versículo 26, diz: escreva estas coisas a respeito daqueles que vos querem enganar. E notem, quem quer enganar é aquele que não permite ser questionado, conforme diz 1 João 4,1, que nós já lemos. Meus queridos, não acrediteis em todos aqueles que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova esses homens, para saber se o Espírito que elas dizem que têm vem mesmo de Deus. Porquê? Muitos falsos profetas têm-se ido pelo mundo fora. Notem, eu estou a repetir isto. Deus diz, dá-nos autorização para pôr à prova o corpo governante, não é pecado. Só qual é o problema? É que o corpo governante não permite que vocês os questionem, porque se vocês os questionarem, vocês são rotulados de apóstatas, e vocês são expulsos e perdem tudo aquilo que têm. E lá está, e quando alguém tenta expor, olha, vocês, Torre de Vigia, Sociedade Torre de Vigia, vocês foram montados por um cavalo, pelo ONU, um cavalo puro sangue lusitano do poder político. És expulso, és ostracizado, sai daqui, pá, e não acordes ainda quem dorme. Este é o objetivo da prática da ostracização, desassociação e morte social. Assim mais ninguém acorda. Quem está dentro está a dormir, continua. Eu vou terminar este vídeo fazendo alusão a este irmão que me contatou, e ele sabe que, apesar destes 20 anos que ele passou fora da organização, mas não obrigatoriamente longe de Deus, porque Deus nunca o largou, nunca o abandonou, nunca o perdeu de vista. A corrente que aprisionava este irmão, mentalmente falando, não era nenhum tipo de pecado. Era a pergunta errada. Para onde irei? Não é para onde, é para quem irei. E era esta pergunta que o mantinha amarrado, né? Tem que ser na torre, mas como é que eu volto para a torre? Não é para uma torre, não é para uma instituição, não é para 11 malandros que se julgam os mediadores do universo. É para Cristo. A verdade não é um local, a verdade é uma pessoa. A verdade não é um salão, não é um hotel, não é uma marca registada, não é uma organização mundial com advogados, com departamentos e registada nas finanças. Não é, a verdade não é isso. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um homem que há 20 anos atrás eu ajudei a matar. Não com ódio, mas por obediência a um sistema. E nós temos que admitir e pedir perdão a Deus e tentar controlar os danos. Todos nós, enquanto testemunhas de Jeová, fomos cúmplices na morte social de alguém. Todos, sem exceção. Porque há aqui uma responsabilidade coletiva. Todos participamos no dano. Uns por ação, caso os anciãos, outros por submissão, por obedecer a essas leis. Não o fizemos por maldade,
mas foi por doutrina. Nós não tínhamos ódio no coração, mas porque o sistema da torre produziu esse ódio por nós. Concluindo, se alguém quer encontrar a Deus, então sai da torre, sai do medo, porque Deus não está onde te ensinaram a matar.